Mulheres solteiras estão surtando ou levaram fora do valores tradicionais. As mulheres, de tanto desespero, as mulheres estão ficando cada vez mais indignadas quando levam fora de um homem, principalmente daquele que elas acham mediano. Moça, eu tava te observando. Nossa, velho, não tem nada pior do que mulher rejeitada. E assim, eu quero muito beijar sua boca, cara. Não vai rolar. Tem duas coisas que eu não gostei. Você é loira, eu gosto de morena, e esse batom vermelho vai me deixar o cara de palhaço. Nem pensar. Nossa, olha a cara dela, velho. Uma cara de... Vamos usar as Uma cara de atualizações aqui sobre otário. o feio da academia, né, que eu tô de olho. Ele me deu um toco. Pedi pra uma E pessoa... o cara nem era tudo isso ainda, né? Nem era o famoso Shed. Ela falar que eu estou de olho nele, né, pra poder o toco não ser maior. E aí ele falou, que eu tenho namorada, isso, aquilo. Levei um toco. O feio tem namorada e eu aqui. Então, levei um toco, eu já não sei nem mais o que eu faço. Uma língua, uma doida. Tô sem palavras, juro por Deus. E eu não sei o que eu faço. Eu sei que ele falou que tem namorada e que não ia rolar, né, que ele me achou bonita e tal, mas a namorada dele aqui do centro também. E não, nem deu margem pra saber o Instagram, uma amizade, nada. Então, levei um toco daquele molequinho. Não me admira ela ter levado um toco. Meus amigos falaram que ele era feio e ainda assim eu levei um toco. Beleza, também feio, também tem direito a dar um toco, mas que maré, hein, gente? Que maré. Ai, tô... Bom dia. Essa mulher mostra um comportamento que, infelizmente, é comum em algumas pessoas. A dificuldade de lidar com a rejeição, especialmente quando parte do pressuposto de que o outro não Por isso que eu nem tento. teria o direito de recusar. Ela expressa surpresa e indignação por ter levado um fora de alguém que seus amigos consideram feio, como se a aparência dele invalidasse sua liberdade de escolha. Isso revela um certo senso de superioridade e até um pouco de desrespeito à decisão do homem. Se um homem agisse da mesma forma, ficasse reclamando por ter sido rejeitado, sugerindo que a mulher deveria aceitá-lo, provavelmente seria chamado de insistente ou até invasivo. Mas quando é uma mulher que demonstra essa reação, muitas vezes isso é visto apenas como drama ou brincadeira. No entanto, o respeito pela escolha do outro deve valer para ambos os lados. Eu peguei outro canal, esse é o canal Valores Tradicionais, não é o Mulher Tradicional. Porque senão o Mulher Tradicional vai achar que eu tô parasitando o canal dele. Ponto relevante. É que eu gosto muito dos vídeos do Mulher Tradicional, mas eu tenho medo dele achar ruim de eu assistir. É que o homem rejeitou, Aí eu peguei de outro canal. com base em um valor claro, fidelidade, o respeito pela escolha do outro deve valer para ambos os lados. Outro ponto relevante é que o homem rejeitou, com base em um valor claro, fidelidade ao relacionamento. Ele reconheceu a beleza da mulher, mas deixou claro que não iria além disso. Em vez de admirar essa postura, a mulher parece inconformada, o que reforça uma visão de que quem tem opções deveria aceitar. Engraçado que essa mulher tomou banho, mas ela tá com uma cara de quem fede. Qualquer oportunidade. Oi, Lucas, bem-vindo, mano. Isso não condiz com uma mentalidade de valores sólidos, onde respeito e compromisso são prioridades. Por fim, essa mentalidade de ele era feio, como ousa me rejeitar, é problemática. Ela ignora que atração e interesse vão muito além da estética. É verdade. E que ninguém é obrigado a corresponder a um sentimento só porque é uma boa oportunidade. Isso vale tanto para homens quanto para mulheres. Gente, Não, boa noite. eu levei meu fora. Eu levei meu fora e ele meu colega de trabalho. O pior é isso. Amanhã eu vou ter que olhar pra ele e fingir que nada aconteceu. E falar pra ele bom dia. Bem feito quem mandou chegar no cara. Bom dia! Mulher não tem que chegar no cara, não. O homem que tem que chegar na mulher. Que bom dia é esse? Bom dia que tu me ignora, bom dia que tu me... Bem feito, bem feito. Ai, bom dia. Amanhã? Que dia é esse, gente? Pra mim é o pior dia da minha vida. Engraçado que quando ela rejeita o colega de trabalho dela, ele não vai pra internet fazer um videozinho chorando, né? É vida que segue. Ai, é óbvio que eu não fui o primeiro fora da minha vida. Mas foi o fora que doeu, tá? Doeu! Doeu, porra!
Desculpa por existir, cara. Desculpa, olha. A mulher do vídeo demonstra uma dificuldade emocional em lidar com a rejeição, algo que, apesar de ser natural, precisa ser encarado com mais maturidade. A mulher reage de forma exagerada, Inteligência emocional. se os fora fosse um evento catastrófico, especialmente porque a pessoa em questão é um colega de trabalho. O fato de ela se preocupar com o desconforto de ter que interagir Fala dele. Maravilhoso. Olha só, dando sub pro pessoal do YouTube. Maravilhoso. Muito obrigada, Ozzy, pelo sub pro Lucas. Lucas acabou de falar que veio do YouTube. Gente, pessoal que tá assistindo esse vídeo aqui no YouTube, vocês podem colar na live, tá? Podem colar na live. Tem gente dando até sub de presente pra vocês. Pra vocês não assistirem os famosos ADs que tanto incomodam aqui na Twitch. Muito obrigada, viu, Ozzy? Tamo junto, mano. com ele no dia seguinte mostra que, para ela, a rejeição não é apenas um momento desagradável, mas um golpe no próprio valor pessoal. O grande problema dessa reação é a ideia implícita de que o colega deve algo a ela, como se fosse injusto que ele não retribuísse seu interesse. Isso reforça uma mentalidade imatura, na qual rejeição não é vista como uma escolha legítima, mas como uma Tem gente dando pra vocês, lá ele. afronta pessoal. Se um homem expressasse esse nível de indignação por ter sido rejeitado por uma mulher, poderia ser interpretado como pressão ou insistência inadequada. Outra questão importante é a dramatização da situação. A reação da mulher passa da frustração legítima para um tom quase teatral, como se um simples não fosse uma ofensa insuportável. Isso mostra como muitas pessoas, independentemente do gênero, ainda têm dificuldade em separar autoestima de aceitação alheia. O colega apenas exerceu seu direito de escolha, e o mais maduro seria respeitar isso, em vez de transformar o momento em uma tragédia pessoal. Gente, pior que levar fora é você levar fora de homem rodado. Puta que pariu, esse é o Não, pior de sério? tudo. Mano, tinha um menino da minha escola Aí é humilhação. que ele era muito lindinho, muito lindinho. E, tipo assim, ele era muito rodado. Só que, assim, ele era muito disputado e muito rodado, sabe? Ele era isso, era tipo assim, ao mesmo tempo que ele era disputado, ele dava moral pra todo mundo. Então ele, tipo, sentava na rola e descia com força. Aí, gente, tá bom. Aí, mano, eu não cheguei nele, falei que queria ficar com rola e, tipo assim, ao mesmo tempo que ele era disputado, ele dava moral pra todo mundo. Então ele, tipo, sentava na rola e Como assim ele descia sentava com na força. rola desse... Aí, gente, tá bom. Quê? Aí, mano, Eu não entendo o dialeto de adolescente, não, minha filha. Pode ir traduzindo. eu não cheguei nele falando que queria ficar com ele. Mas o povo arrastou. E, gente, eu juro pra vocês, podia Foi ser de 0 a 100 muito rápido. Então ele era muito... a menina mais feia da escola. Acho que é um ditado de adolescentes do TikTok que a gente não conhece. Ele, sei lá, ele pegava, ele dava selinho, ele dava moral, fazia qualquer coisa. Mano, o povo arrastou. E, gente, eu juro pra vocês, podia ser a menina mais feia da escola. Ele, sei lá, ele pegava, ele dava selinho, ele dava moral, fazia qualquer coisa. E ela, Mano. ele rejeitou. Mano. Aí, tipo assim, ele falou... Mano. O menino falou Mano. que não ficaria comigo porque, tipo assim, eu era muito feia. Tipo, gente, Nossa. eu não bastava ser só feia. Tipo, não tava bom ser só feia, entendeu? Tipo assim, eu tinha que ser muito feia. E, gente, eu juro pra vocês que tinham meninas mais feias que eu. Ai, Larissa, não existe menina feia. Gente, mas tem umas meninas na minha escola que é muito desarrumada, cara. Tipo, muito mesmo. Aí, mano, quando ele falou que eu era muito feia, parça, acabou comigo. Nossa, gente, eu juro pra vocês, eu cheguei Parça! em casa e eu chorei. Eu chorei muito. Porque, mano, eu me senti Tem que muito chorar lixo, mesmo. muito lixo. Porque, gente, se ele fosse uma pessoa que, tipo, não é de ficar com pessoas, que não é de... que não é de dar moral, assim, sabe? Que não brisa muito nessas coisas. Mas, Mulher que fala mano é muito feio. Mano, eu falo mano. Mas é feio assim ver eu falando mano, porque ver ela falando mano me doeu na alma. gente, eu juro pra vocês. Caralho. Gente, eu juro pra vocês que tinha umas candangas da escola que ele tava dando moral. E, gente, ele falou que eu era muito feio. A mulher expõe um outro problema muito comum na forma Nunca mais eu vou falar mano. como algumas pessoas lidam com rejeição, a comparação com os outros e a tentativa de encontrar uma justificativa para o fora. A mulher parece não se incomodar tanto pelo fato de ter sido rejeitada, mas sim pelo motivo que foi dado Nossa, e véi, ela foi principalmente por ver que humilhada. o homem dava atenção a outras pessoas que ela considerava menos atraentes do que ela.
Isso revela uma visão distorcida da autoestima. Ela não está buscando valor próprio, independente da opinião alheia, mas sim tentando validar sua aparência com base no que o homem escolheu ou deixou de escolher. Esse tipo de pensamento é perigoso porque coloca o próprio valor nas mãos dos outros. Além disso, há um desdém pelo homem ser rodado, mas, ao mesmo tempo, uma indignação por ele não ter aceitado ficar com ela. Isso cria uma contradição. Se ele era alguém que ficava com qualquer uma, então por que a opinião dele deveria ser tão importante? No fundo, esse tipo de pensamento reflete uma expectativa de que algumas pessoas devem gostar da gente, como se o outro não tivesse o direito de ter critérios próprios. O ponto principal aqui é rejeição acontece, e tentar racionalizar o porquê, comparando-se com outras pessoas, só aumenta o sofrimento. Cada um tem seu gosto, suas preferências. É verdade, comparação aumenta o sofrimento. E ninguém tem obrigação de corresponder ao interesse de outra pessoa. A maturidade está em aceitar isso sem transformar a situação em um golpe para a autoestima. O dia que eu levei o maior fora de um menino. Eu tava numa balada, eu tava comemorando os meus 18 anos. E tinha um menino lá, de beleza bem mediana, né? Eu e minhas amigas inventamos. Duvido que você pega. Quer saber? Eu vou chegar nesse menino. Que duvidem de mim. Odeio. E aí, conversou. Duvido que você pega. Nossa, velho, com uma amiga dessa não precisa de inimiga, não. Um problema. Eu tinha que chegar nesse menino e eu nunca pedi pra ficar com ninguém. Fiquei pensando assim, bom, será que eu vou? Será que eu não vou? O menino nem fazia ideia da minha existência, né? Eu, bem bonitinha. Nossa, mas nem fui morta. Lá chegar no menino. Com a cara e a coragem, porque eu nunca tinha feito isso antes. Gente, juro pra vocês. Quando eu cheguei e eu mandei a real, eu levei o maior corte que vocês nem conseguem imaginar. Como faz bastante tempo, eu não lembro o que eu cheguei e falei. Só lembro que ele me deu uma resposta que eu voltei pra trás com o meu rabo entre minhas pernas. Sério, perguntei se ele queria ficar comigo. Eu não lembro. Eu só cheguei e falei assim, ai, vamos se beijar. Eu só sei que ele deu uma risadinha e falou assim, então, na hora do então, eu já queria sumir dali. Então, é que eu tô acompanhado, menina ali, a minha cara. Gente, sério, eu fiquei morrendo de vergonha. Ah, mas ela não foi rejeitada porque ele não queria. Pela vergonha de ter levado um Foi fora. porque ele tava acompanhado. Mas E ela doeu no ego dela, o cara ter namorada? Foi que ele tava acompanhado com outra pessoa. Isso eu fiquei com mais vergonha ainda. Voltei pra lá com as minhas amigas. Cara, o cara namora, tipo, não, mas era alguém que ele tava ali e, a minha cara foi no chão, gente, sério. Vejam só que o interessante aqui Mas é que a mulher isso, não cara? A pessoa não... Chegou no cara que tava acompanhado. Nossa, muito burra, mano. demonstra tanto interesse genuíno pelo rapaz, mas sim vê a situação como um desafio entre amigas, quase um jogo de duvido que você consegue. Isso já mostra que a abordagem não veio de uma vontade sincera, mas sim de um impulso momentâneo para provar algo. Quando o homem recusa e ainda menciona que está acompanhado, a surpresa e a vergonha dela ficam evidentes. No entanto, o problema não está na rejeição em si. Agora o cara tem que largar a namorada só porque a princesa quer. Parece que ele falou na boa. Pareceu na boa mesmo. Mas no fato de que a tentativa de validá-la na frente das amigas falhou. Isso sugere... Assim, se foi uma desculpa, né? Se ele não estava acompanhado, aí é outra história, mas... A busca não era O cara também não é obrigado a ficar com ela na balada. apenas pelo beijo, mas pelo reconhecimento social. Como se conseguir ficar com ele fosse uma vitória. E, ao contrário, ser rejeitada fosse uma derrota pública. Esse pensamento pode ser perigoso porque coloca a autoestima nas mãos de fatores externos. A mulher não deveria se sentir humilhada simplesmente por um cara que ela mesma descreveu como mediano, ter dito não. Ele tem direito de escolher com quem quer ficar. Não, primeiro que ela já tá errada de sair com amigas que ficam nesse papinho tipo, ai, duvido você ficar com fulano de tal. E o fato de ele estar acompanhado Vamos melhorar essas amizades aí. só reforça que não havia margem para insistência. No fim, esse relato serve como um bom exemplo de como a forma de encarar a rejeição faz toda a diferença. Se ela tivesse visto isso como uma experiência normal da vida e não como um grande golpe no ego, teria seguido em frente sem tanto drama. A maturidade está em entender que ninguém tem a obrigação de aceitar um convite. E além dela se sentir mal, ela ainda gravou um vídeo pra internet. Não, isso é o que mais me choca, tá, gente? Não é nem a pessoa se sentir ofendida. Ou, sei lá, né? Porque ela pode sentir o que ela quiser. Mas ela gravar... Convite romântico e que a rejeição não diminui o valor de ninguém.
No fim, lidar com rejeição faz parte da vida. A melhor postura seria aceitar a situação com dignidade e seguir em frente sem tornar o fora maior do que ele realmente é. Pois é, inteligência emocional. A pessoa podia usar isso como experiência, né? Pra evoluir. Mas não. A pessoa prefere gravar videozinho pra internet reclamando